parecido com o teste de Cooper, só que ao invés de correr, a gente vai caminhar, e ao invés de durar 12 minutos, duram 6 minutos, tá bom? Como que funciona mais ou menos? A pessoa caminha durante 6 minutos, numa pista também, pode ser uma pista de atletismo, e ela caminha a maior distância que ela conseguir durante 6 minutos. Assim como no teste de Cooper, já tem a fórmula com suas constantes, e aí, de acordo com a distância, a pessoa já recebe o seu nível funcional, tá bom? O seu nível de resistência aeróbica. Para a força máxima dos membros superiores, foi usado o 30-second bicep core test. Este aí é um teste em que a pessoa fica sentada numa cadeira, tá bom? E aí ela encosta, esse encosto com 90 graus, beleza? O braço estendido para baixo, tá bom? E como se fosse na posição anatômica, só que sentado. E aí essa pessoa teria que levantar o halter, flexionando o cotovelo, e depois estender de novo o braço, beleza? As mulheres desse teste usaram halteres de 2,267 quilos, tá bom? E aí conta o maior número de repetições que ela conseguiu fazer em 30 segundos. E aí o próprio teste já vem com a tabela de aptidão da pessoa. E o teste para força máxima dos membros inferiores foi usado o Hickley and Jones Chair Stand Test. Como que funciona esse aí? A pessoa senta numa cadeira também e vai contar o número de repetições que a pessoa se levantou, estendeu o seu corpo, né? E sentou de novo. A cada sentada, uma repetição. E aí conta em 30 segundos quanto ela fez. Também, assim como no outro teste, já tem a tabela de aptidão da pessoa. Agora, nesse artigo também teve coleta de amostra de sangue, né? Então, aqui explicando basicamente como que foi, a pessoa tinha que fazer um jejum de 12 horas para poder fazer essa coleta. E, geralmente, essa coleta tinha que ser 12 horas antes do exercício e 48 horas depois também do exercício. Aí, depois, esses tubos de ensaio foram colocados sem agente anticoagulante. Esse sangue foi colocado dentro desses tubos de ensaio, sem esse agente anticoagulante. Depois, os coágulos que foram feitos foram retirados, depois colocou na máquina que vai fazer a centrifugação por 20 minutos e as amostras foram congeladas. E aí o que é importante saber para através dessas amostras é o nível de KLS1. Então, o que foi utilizado para fazer essa mensuração foi esse kit ELISA, ou esse kit ELISA, eu não sei certinho o nome. Aqui também é a análise estatística que foi usada no artigo, né? A gente está até tendo a matéria de bioestatística, onde a gente vê esses processos, mas a gente achou legal a gente só citar e mostrar para vocês o que foi usado, né? Porque a gente ia aprofundar em outras coisas. Então, foi utilizado esse SPSS 23, a média e o desvio padrão foram calculados através da estatística descritiva. O teste de normalidade foi o Kolmogorov-Smirnov. Foi também utilizado o teste de Levene e esse ANOVA. Então vamos já partir para os resultados. Esses resultados que eu coloquei aí, basicamente eu copiei e colei mesmo, tá bom? Vamos lá. Durante o pré-teste não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo controle e experimental. Ou seja, antes do protocolo de treinamento, a diferença não era significativa, tá bom? Após as 8 semanas, ou seja, após o protocolo de treinamento. A diferença dos níveis de KLC1, que é aquela proteína que eu citei no começo, não aumentou significativamente entre os grupos. Houve um pequeno aumento na diferença do nível de resistência aeróbica entre os grupos. Isso diz respeito que teve uma diminuição no grupo controle, talvez porque não tenha treinado durante essas 8 semanas, e houve um pequeno aumento no grupo experimental. O aumento não foi tão grande, mas como no grupo controle houve uma queda, essa diferença eles consideraram significativa. Beleza? Não houve um aumento significativo no aumento de força da parte superior do corpo entre os dois grupos. Basicamente igual ao último tópico, o grupo controle ficou parado, né? E o outro grupo fez o protocolo de treinamento, mas a diferença não foi significativa, né? E o treinamento foi extremamente eficiente para o aumento da força dos membros inferiores. Também igual aos últimos dois tópicos, o grupo controle ficou paradão e o grupo experimental fez os testes, fez o treino e houve um aumento muito significativo nos membros inferiores. Não sei porque eles não colocaram aqui força do tronco, mas eles colocaram na discussão aumento da força do tronco. O artigo é confuso nesse tópico?
A gente não colocou nos É, resultados essa questão da força do tronco. O Iagão vai falar também da força do tronco. Iago, só antes de você falar, só falar um pouco sobre essa KLC1, que a gente também não sabe muito bem, mas a gente vai falar o que a gente sabe e é bem pouco. Mas é uma proteína responsável por conectar as remessas intracelulares. Isso a gente acredita que seja nos neurônios, tá bom? Que ela trabalha. Porque ela desempenha um papel muito importante no transporte axonial. Aí, a gente acredita que sem ela, a gente não tem o transporte axonial. E aí aquilo que eu falei lá no começo do artigo, sobre a perda das funções, vem por conta disso, beleza? Porque não tem transporte axonial nos nossos neurônios. E aí as funções vão acabando mesmo. Beleza, Iagão? beleza, Gui, muito obrigado por essa introdução. É, então, na verdade, a discussão eles fazem uma comparação também com alguns outros estudos para tentar explicar e mostrar também o que eles queriam mostrar, né? O que eles queriam com o estudo. Então, o estudo comprovou que a combinação desses treinos resistidos e aeróbicos não causa uma diferença significativa no nível sérico de KLC1. Então, eles não viram uma diferença significativa, algo que seria realmente útil. Só que aí eles comparam o estudo com ratos, que é basicamente o que o Gui falou da KLC1, que ela auxiliaria a gente. E eles viram que nos ratos saudáveis que praticavam um certo tipo de atividade física, esse nível, quando eles começavam a praticar atividade física, eles diminuíam. E nos diabéticos, quando eles começavam a fazer atividade física, esse número aumentava. Então, eles veem que realmente é porque a gente precisa dessa KLC1 e ela vai auxiliar a gente nessa questão neuromotora. Então, essa explicação é um mecanismo de compensação, que como a gente perdeu essa função, teve essa destruição nos axônios, precisa dessa compensação que vai acontecer através da KLC1. Depois, a resistência aeróbica no grupo de treinamento, grupo controle. Como foi falado no começo, a gente não consegue acabar ou ter uma cura completa para essa neuropatia, mas a gente consegue diminuir o que já foi agravado. Então, no grupo de treinamento, essa resistência aeróbica se manteve. Ela não teve nenhum aumento significativo e nenhuma queda, ela se manteve. E no grupo controle, houve sim uma queda. Em relação aos distúrbios de queda, também não teve nenhuma melhora, mas ela chegou a aumentar no grupo controle. E no grupo de treinamento, ela ficou constante. A mesma coisa com as capacidades físicas, como força, que chegou até a aumentar um pouco, e também como equilíbrio. E também força de tronco. E por último, essa questão de resistência aeróbica e força muscular. Eles querem comparar e saber por que a força muscular aumenta e a resistência aeróbica não. Aí, voltando naquela coisa de que esses pacientes com esse tipo de neuropatia, eles não conseguem fazer certas atividades físicas, o que compromete esse desenvolvimento. Bom, então o artigo traz a conclusão para a gente. A conclusão é extremamente curta se a gente for comparar com o texto da discussão, mas a gente colocou os tópicos que eles colocaram na conclusão aqui no nosso trabalho. O primeiro, as variações ocorridas nos níveis de KLC1 e aumento de resistência aeróbia não foram significativos. E agora já explicou isso para a gente na discussão. A gente só colocou aqui na conclusão, tá? O treinamento de resistência aeróbica combinado com o treinamento de força gerou um aumento significativo no aumento de força corporal, principalmente nos membros inferiores. E então, basicamente, o artigo está dizendo para a gente que há sim uma diferença. Se a gente treinar, vai aumentar. Então, a conclusão que a gente pode chegar, além de que são necessárias mais pesquisas nesse campo, é que um treinamento a longo prazo, ou seja, maior do que esse de 8 semanas que teve aí, pode trazer melhores resultados. É isso, né, Iagão? É isso, Gui, é o que você falou. Eles quiseram mostrar também que a atividade física vai ajudar de toda maneira. Se não for para melhorar as capacidades físicas, vai ajudar nessa piora que vai ter com o tempo, né? Então é isso aí mesmo, Gui. Com certeza. Obrigado pela atenção, galera. Vamos discutir aí no Google Meet.
Beijo.